Boa noite aos irmãos. Graça e paz a todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mais uma vez uma responsabilidade de estar trazendo a palavra de Deus. Gostei muito do que o Brito falou na quarta-feira, né? Que cada irmão deveria ter uma incumbência de trazer pelo menos um devocional, porque quando você traz um devocional, você se dedica ali, você começa a ver no texto coisas que você não via, né? Porque você vai ter que apresentar para os irmãos da igreja, então é uma responsabilidade, né? Aí o Brito lançou um desafio, então quem aceitar aí, vai ter que falar com o pastor, né? Quem aceitar aí o desafio, é muito bom, é muito prazeroso você pregar a palavra de Deus. Eu acho que é o retorno, Misa. Então é muito prazeroso a gente pregar a palavra de Deus. E eu venho meditando nesse texto, e antes de tentar expor esse texto, a gente tem que tentar entender que todas as coisas que nós fazemos referente a Deus, a Cristo, desde o momento da gente vir até aqui, desde o momento da gente cantar, tudo é algo espiritual, né? A gente não pode levar como algo secular das nossas vidas, né? Tudo que se for relacionado à igreja tem que ser entendido de uma forma espiritual, né? Porque muitas vezes a gente, por estar nesse mundo terreno, muitas vezes a gente esquece, a gente toma algumas atitudes pensando como alguém, simplesmente como qualquer um que não tenha Cristo ainda. E às vezes a gente acaba esquecendo que nós estamos falando da igreja do Senhor, de Cristo. Nós estamos aqui para louvor e adoração a esse Deus, o Criador desse universo, né? E às vezes eu estou falando não só para vocês, estou falando para mim também, eu caio nessa condição de muitas vezes acabar vivendo uma religiosidade apenas, e esquecendo que tudo isso é algo espiritual, tudo isso é algo que nós temos que levar muito a sério. Nós estamos falando da igreja de Cristo, né? Então, semana passada eu falei no capítulo 1 em Éfesos, a carta de Éfesos, eu expliquei um pouco ali, né, o capítulo 1, e eu vou dar continuidade agora no capítulo 2 de Éfesos, porque fica mais fácil a gente teve uma compreensão, né, do que era a cidade de Éfesos. Ela era uma cidade portuária, né? Então, assim, era uma cidade grande, era uma cidade que tinha uma população muito grande pela época. Ela continha ali um templo de Diana, né? Então, esse templo de Diana, ali havia muito comércio por causa disso, né? E a gente viu que Paulo foi expulso, ficou 3 anos ali, ele foi expulso de Éfeso justamente porque ele estava pregando o evangelho, as pessoas estavam abandonando aquela prática do comércio de estátuas, justamente por causa daquele templo de Diana, que Diana tinha muito poder para aquela época. Todo o Império Romano praticamente era voltado a essa deusa. Toda aquela cidade era em nome daquela deusa. Aquele local onde Paulo falou existe até hoje. É um lugar assim, não lembro o nome, para você recitar. Eles recitavam textos, as filosofias, e nesse local existe até hoje, e ali as pessoas clamavam Diana, 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 e queriam pegar e matar Paulo, né? Então Diana tinha muito poder na mente daquelas pessoas, né? E a gente vê hoje que cadê essa Diana, né? Acabou. Cadê Ártemis, que era a deusa? Continuou quem? Continuou nosso Senhor Jesus, e Ele continua eternamente. Quantos deuses não foram adorados, e quem continua eternamente com a sua igreja firme? Jesus Cristo, né? Até hoje nosso Deus tem sido firme com nós, e nós aprendemos um pouquinho disso semana passada, que há todas as bênçãos derramadas sobre a igreja que somos nós. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a carta no capítulo 2, né? É interessante que Paulo ali, ele fala no capítulo 1 de todas as bênçãos que foi derramada sobre a igreja, que Deus planejou ali antes da fundação do mundo. Ele queria um povo santo e irrepreensível, depois ele precisou executar, e ele executou através de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, executou esse plano, e ele foi lá e aplicou.
E aí, para ser santo e irrepreensível, precisava do derramamento de sangue que foi de Jesus. Depois o Espírito Santo, até hoje, ele aplicou todo esse plano. E até hoje ele é o Espírito da promessa, é aquele que nos fortalece. Agora Paulo ele vai entrar num outro contexto. Ele vai falar qual era a nossa condição antes de Deus ter esse plano. Qual que era a condição quando Adão caiu ali no jardim do Éden? Tinha o propósito de Deus que nós fosse eternos, né? Tinha o propósito de Deus para que nós continuasse ali no jardim do Éden. Só que agora Paulo está mostrando o que aconteceu com nós depois do pecado. Então nós estaremos lendo do versículo 2 ao versículo 10 para expormos esse texto. Versículo 1: E ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos por essa noite, por tudo que o Senhor tem concedido a essa igreja, Deus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido um Deus bondoso, maravilhoso, que tem derramado bênçãos em cima de bênçãos espirituais para as nossas vidas, ó Deus. Mesmo nós sermos homens fracos, sendo pessoas que sempre estão caindo através do pecado, sempre estamos desobedecendo a Ti, o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, tem cuidado de nós. Muito obrigado, ó Deus. Me capacite essa noite para que nós possamos expor esse texto, ó Pai, a Tua palavra, e cada um de nós aqui possamos sair transformados, ó Deus, por causa que a Sua palavra será. Muito obrigado. Em nome de Jesus, que a hora agradeço. Amém, Senhor. Nós vamos poder ver que nesse texto, primeiro, nós vamos ver que o pecado, ele trabalha contra nós. Essa é a primeira coisa que nós vamos ver no texto. Esse pecado, ele trabalha contra nós e ele tenta nos derrubar. E ele derruba o homem, porque o salário do pecado é a morte, né? Então ele derruba o homem. Depois nós vamos ver que o pecado trabalhando por nós, tem alguém que trabalha contra nós, vai ter alguém que trabalha por nós, que é o nosso Deus. Que nós vamos poder ver ali no versículo 4, 5 e 6, que Deus, ele trabalha por nós. E depois nós vamos conseguir ver que Deus, ele trabalha em nós. Ele trabalha por nós, que ele fez, deu o seu filho e tudo mais, e ele trabalha em nós, dentro de nós, o que ele fez por nós. E depois nós vamos ver que ele trabalha através de nós. Então, essa é a que nós vamos poder ver sobre esse texto aqui. Então, primeiramente, o pecado trabalha com nós. Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Aqui a ideia é que ele nos deu vida. Quem que é o precursor? Foi Deus, foi a fonte da onde veio essa vida, foi Deus. Mas qual foi a causa deles nos dar vida, né? A causa deles nos dar vida, qual que foi a causa da nossa morte? Desculpa, a causa da nossa morte foi os nossos delitos e os nossos pecados. O que é a morte? O que é uma pessoa morta? É uma pessoa que não tem reação nenhuma, nenhum estímulo. Nem por dentro, os seus órgãos não funcionam mais, ele não tem fala, ele não tem ouvido, ele não vê, ele não se mexe. É alguém morto, está ali estagnado, parado. Isso é uma pessoa morta. É como se você jogar
água, num balde, uma água dentro desse balde aqui, e essa árvore estiver seca. Essa água vai descer, vai escoar, e essa árvore vai continuar seca. E o que Paulo quer dizer que eles estavam mortos? Eles não tinham capacidade nenhuma, né? Nós não tínhamos capacidade nenhuma de receber qualquer tipo de estímulo de Deus. Tudo que era referente a Deus, nós estávamos mortos. Nada que fosse referente a Deus, nós tínhamos capacidade de receber, de enxergar, de aceitar. Por quê? Por causa dos nossos delitos e por causa dos nossos pecados. É como se fosse o Walking Dead, né? Quem assistiu aquela minissérie? É aqueles mortos vivos que estão perambulando. Então aqui parece nada mais, nada menos do que um grande cemitério, onde as pessoas elas estão mortas porque elas estão sem Cristo. Elas estão mortas, elas estão padecidas, todas, mas elas estão vivas para o mundo, mas sem propósito, sem sentido. Estão mortas para Deus, para qualquer tipo de estímulo de Deus. Por quê? Por causa dos seus delitos, dos seus pecados. O que é os delitos? Todas aquelas contendas, todas aquelas coisas que eles fizeram contra a vontade de Deus. E primeiramente começou aonde esse pecado? Lá no Jardim do Éden, lá atrás em Adão. Então quando nós nascemos, nós não nascemos assim, eu vou virar mentiroso. Não, eu já sou mentiroso. Eu vou virar isso. Não, eu já sou. Tudo isso já está dentro de mim. Eu já estou morto. Não tem escolha. Eu vou para o céu ou vou para o inferno quando eu nasço? Tem essa escolha, vou escolher. Se eu vou para o céu, eu vou para o inferno. Não tem essa escolha. Nós já estamos condenados, nós vamos para o inferno, ponto final. É isso que a palavra de Deus diz. Não tem uma escolha assim, o livre-arbítrio, que Deus vai deixar a gente escolher. Não, eu vou para o céu e agora... Não, a palavra de Deus fala que todos estão condenados. E essa era a condição. Parece um cemitério, todos. Nós todos estávamos assim. E aqueles que não têm Cristo hoje estão assim, mortos, sem estímulo nenhum referente a Deus, né? Parece um filme de terror, né? Parece um filme trágico. E justamente é isso mesmo. É justamente isso, aqueles que não têm Cristo. E aí, continuando no versículo 2. Nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo. Quando a pessoa não tem Cristo, ela anda segundo o curso desse mundo. O que é esse mundo que Paulo está falando? O que é a ideia desse mundo? Esse mundo não é aquelas praias maravilhosas que Deus criou. Esse mundo não é esse céu maravilhoso. São todas as culturas, todas as coisas, que tudo que é do mundo é contra a palavra de Deus. Quando você vai com a verdade de Deus, a palavra de Deus, essas coisas são contra o mundo. O que é o mundo? São os costumes, são culturas, são estilo. Por exemplo, coisas que tem dentro da ideia de mundo, algo muito forte no nosso século, né? E também era muito forte ali para os Éfesos. O humanismo. O que é o humanismo? Que nós somos o centro do universo, que as pessoas elas são tudo, que ela não pode receber nenhuma crítica, ela não pode ser questionada pela palavra de Deus, não. Tudo é verdade. A verdade não existe verdades absoluta. Então assim, o humanismo, tudo para mim, os desejos são todos para mim. Eu prefiro que a mãe dele chore do que a minha mãe chorar, né? Já ouviram esse ditado? Então assim, tudo é relacionado para mim, independente do outro. Se o outro está passando fome, não, é meu. Como que nós podemos num mundo desse, né, tão imenso, tão rico, ter ainda fome, né? Como que pode? Só nosso país, eu vi um estudo falando que só nosso país suportaria todo o mundo dentro do nosso país, no Brasil. Nosso país, a extensão é muito gigante. E como que nós temos fome ainda? Por causa que está no mundo. Essas são coisas do mundo, práticas do mundo. O que mais? O materialismo, né? A gente vive num capitalismo, as pessoas morrem por causa do dinheiro, as pessoas querem, as pessoas vivem na ganância todos os dias, elas trocam às vezes casamento, às vezes elas trocam amizades, às vezes elas trocam sua dignidade por causa de dinheiro. A gente vê quantas corrupção, quanta maldade, né? E isso é a parte
a parte do materialismo. Depois, dentro dessa palavra mundo, também tem a ideia do quê? Tudo para o meu prazer. A questão da sexualidade, né? A gente vê que é muito forte. O importante é nós sermos felizes. Independente se Deus falou lá que deveria ter A mais B, eu vou colocar um C, um D, um E, independente, né? O importante é ser feliz, né? Então a gente vê que está totalmente deturpado, né? O homem está caído, pornografias, né? Nunca no século foi tão forte assim. A indústria pornográfica, ela é muito forte, ela tem destruído pessoas, até mesmo dentro das igrejas, até mesmo líderes têm se contaminado com pornografia. Então essa faz parte do mundo. Isso é o mundo, é todas essas coisas, e isso é um poder que tem o pecado, que faz parte do mundo. Quer ver outro poder que ele fala aqui? Segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade, segundo Satanás. Esse é o precursor de tudo, esse é o cabeça de toda essa maldade. Então assim, aqueles que estavam mortos, eles andavam segundo, outrora, no curso deste mundo, e agora segundo o príncipe da potestade, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Estão dominados por Satanás, aqueles que não conhecem a Cristo. Estão mortos, estão sendo direcionados ali por Satanás. Triste, né? Satanás é o príncipe deste mundo. A mente de quem não tem Cristo é manipulada por ele. Nós lutamos não contra a nossa carne e o sangue, mas contra as potestades. E aqui quando ele continua, entre os quais também todos nós andávamos outroras, segundo as inclinações das nossas carnes, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais, atua nos filhos da desobediência. Essa palavra aqui, filho da desobediência, no original dá a ideia de quando os romanos, eles prendiam seus prisioneiros e colocavam uma corda, quando eles eram aprisionados. E ali os inimigos deles, que eram presos, iam ali naquela fila amarrado por uma corda, dominada por aquela corda. Então é o que Satanás realmente faz com aqueles que estão sem Cristo Jesus. Justamente isso, eles estão mortos, amarrados justamente por esse príncipe da potestade. Quer ver outro poder que ele fala? Que eles estão inclinados segundo a inclinação da nossa carne. Nossa natureza está caída, a nossa raiz é o mal. Eu lembro muito bem a irmã Terezinha, ela falou, eu não lembro quando foi o Vinícius que nasceu, ela falou assim, tá vendo esse bebezinho aqui? Já é um pecadorzinho, né? E é mesmo, né? A gente olha assim, aquela coisinha bonitinha, né? Aquela coisa... É um pecadorzinho, porque já faz manha, já faz tudo, né? Já está no pecado, já nasceu no pecado, já saiu do pecado. Então a tendência dele é o quê? Pecar, né? É a raiz, é a nossa raiz, é como se fosse um leão, né? Quando ele é domesticado, o que acontece com esse leão? Está lá domesticado desde pequenininho. De repente você vê uma notícia lá, o leão foi lá e atacou o seu dono. Por quê? Porque aquilo está dentro dele, é instinto natural dele, né? Então isso está dentro de nós somos pecadores, está a nossa natureza caída, depravada, que não tem nada que agrade a Deus. Essa é a nossa condição perante Deus. Essa é a nossa condição. E Paulo está falando para os Efésios, a condição de vocês era essa, outrora, vocês andavam nessa condição. Então assim, a gente olha o que Paulo diz, parece que está tudo perdido, né? Você fala, misericórdia, meu Deus, tudo isso é um cemitério, está todo mundo morto, né? Nos nossos delícios, nos nossos pecados, não tem nada mais o que fazer. Mas aí vem a virada, né? Aí vem o precursor de tudo, aquele que nos amou, né? Que a gente vai encontrar ali no versículo 4. Deus, ele trabalha por nós. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Paulo cita agora algo que parecia que não tinha mais jeito, né? Mas não, tem jeito sim. Por causa da misericórdia de Deus, para a louvor e glória de Deus, Ele nos salvou. Ele tirou aquelas pessoas que estavam mortas. Ele salvou, Ele tirou do reino das trevas e trouxe para o reino de luz.
Foi escolha dele. Ele quis fazer isso. Então, para aqueles irmãos que estavam ali, isso aí é um motivo de alegria. Uma motivação para nós é um motivo de alegria, porque nós estávamos mortos. O que seria de mim e de você sem Cristo? Pare para refletir agora. O que seria de vocês? Você consegue imaginar? Eu não consigo imaginar. Eu olho assim, a minha vida sem Cristo hoje, eu estaria, nossa, não quero nem falar aqui, porque é o que passa na minha mente. Por quê? A minha tendência é fazer o mal. Quando eu faço alguma coisa de bom, é porque eu sou imagem e semelhança de Deus, não por causa de mim. Então, alguns traços vêm do próprio Deus. Quando a gente vê algumas coisas boas de alguém que não serve a Cristo, é por causa daquela graça comum que todos receberam, por causa de ser imagem e semelhança de Deus. Então, assim, ficar imaginando você sem Deus, eu não consigo imaginar. Então, eu só tenho que agradecer a Deus por Ele ter me salvado. Isso é muito bom. Tem lutas por causa disso, que nós lutamos todos os dias com o pecado, mas Ele, sendo bondoso e misericordioso, Ele colocou o Espírito Santo dele para nos capacitar, nos fortalecer nesses momentos de dificuldades. Então, Deus sendo rico em misericórdia, o que é misericórdia? Ele suspendeu o juízo para conosco. Isso é misericórdia. Aquele juízo que estava para mim e para você, Ele fez assim, ó, não tem mais. Isso é misericórdia. Ele suspendeu. Aquela condenação que tinha para nós, acabou. E rico em misericórdia. Estando nós aqui, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele deu o que nós não merecemos, né? Aquilo que nós merecíamos, Ele não deu. Nós merecíamos a morte, mas Ele para não dar para aqueles que se arrependessem e crescem no Filho, no Senhor Jesus Cristo. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Semana passada foi falado justamente sobre isso. Eu citei no capítulo 1 que Deus já considera nós em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Para aqueles que creem em Cristo Jesus, nós já estamos lá com Cristo. Isso é maravilhoso, isso é muito bom, né? Se isso tivesse 100% na nossa mente, diariamente ali, aquela coisa, nossa, já estou com Deus, ia acontecer igual aconteceu com Paulo. Paulo falou assim, eu não sei se eu quero ir com Cristo, eu quero ficar aqui, né? Ele só não foi porque ele amava os irmãos ali, né? Então, assim, para mim chegar num nível de Paulo, meu Deus, né? Então, assim, estou muito longe disso. Por quê? Porque as coisas vão sufocando. Esses poderes vai tentando a cada dia tirar da centralidade de Deus que nós fomos colocados para isso. E aí, continuando no versículo 6, justamente com Ele, né, nos ressuscitou. Ele nos ressuscitou ali. E versículo 7, para mostrar nos séculos vindouro a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por que Ele nos salvou? Para a honra e glória do nome dele. Por isso que Ele nos salvou. É para a sua glória. Isso foi bem tratado lá no capítulo 1. Tudo é para louvor e adoração ao Senhor. Nós vamos ser como um troféu. Quando tudo isso acabar, quando tudo isso for consumado, nós vamos estar ali como glória ao Senhor Jesus Cristo, a louvor a esse Deus que nos amou, que tirou nós da morte, porque Ele quis. Essa foi a vontade dele. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ainda bem, né, que não é de obras, né? Porque se fosse de obras, eu estaria o primeiro condenado aqui. Por quê? Imagine se fosse por obras, se eu fizesse alguma coisa, se viesse só de mim, a vontade, não, o que eu faço, aí eu vou garantir o céu. Misericórdia, não dá nem para pensar. Não dá nem para pensar, chegar perante Deus, não, eu morri agora, né? Então, é que lembra que eu fiz isso, vixe, tem muito mais delitos do que coisas boas. Então, ainda bem que é pela graça, ainda bem que é pelo amor dele, ainda bem que é pela fé. Porque se não fosse pela fé, nós todos estaríamos condenados. Ainda bem que é assim, né? Ainda bem. Então, isso é uma mensagem de ânimo, né? Paulo estava dando para aqueles irmãos. E aí, continuando no versículo 9, não de obras para que ninguém se glorie, né? Pois somos feitura. Sabe o que é essa palavra feitura?
É difícil porque no português se perde muita ideia, né, do que Paulo queria, do que a Bíblia queria dizer, né? É poema, que quer dizer poema. Nós somos obra-prima de Deus, porque nós somos feitura dele, nós não somos poeira cósmica, nós somos do nada, a gente não veio do nada, a gente veio de Deus, o plano dele foi de Deus, né? Essa ideia que nós viemos de uma grande explosão é mentira. É muito mais difícil acreditar numa ideia dessa do que acreditar que existe um Criador, que de uma explosão veio esse mundo tão complexo, tudo isso maravilhoso, tudo grande, imenso, esse universo que não tem fim, as espécies nessa terra que é maravilhosa, que nunca se descobre quanto tem nessa terra. Tudo isso é maravilhoso, nós não somos poeira cósmica, nós somos feitura de Cristo. E aí ele continua: criados em Cristo Jesus, tudo por causa de Cristo Jesus, para as boas obras. Aí aqui começa a apertar um pouquinho. Por quê? Tudo é para Cristo. É a nossa forma, nosso molde. Ele é o nosso design. É como se fosse isso, nós pudéssemos dizer. Pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus. Igual um carro, né? Quando teve uma inspiração daquela design. Então nós somos... O Cristo é o nosso design. É Ele que desenvolveu nós. E Ele desenvolveu nós para quê? Ele fala... para boas obras. Para as boas obras nós fomos criados em Cristo Jesus. Isso foi feito antes da fundação do mundo. Foi pensado, desenvolvido, projetado. Então nós fomos criados para louvor e adoração de Deus. Para boas obras, para servir, para se envolver com esse reino. É isso que nós fomos criados. Para isso, não existe outro propósito. Nós não fomos salvos para que Deus me desse um carro do ano. Nós não fomos salvos para que minha vida fosse tudo maravilhosa, tudo lindo. Não, nós fomos salvos independente das dificuldades para as boas obras, para servir a Deus, para edificar esse amor e adoração, aos quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus tem preparado obras de antemão lá antes da fundação do mundo para que seu povo servisse, para que seu povo atuasse, para que seu povo realmente vivesse ali para edificação e louvor a esse Deus. Essa é a ideia. E por isso que Deus aqui agora trabalha através de nós. Porque através de nós, Ele fala que Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Através de nós, Deus vai nos usar e vai nos capacitar para esse mundo que está caído, para nós pregarmos o Evangelho, para nós abençoarmos o seu reino, nós se envolver com a igreja. Essa é a ideia aqui do texto. Tá bom. Nós podemos ver aqui, para a gente finalizar, que o pecado aí trabalha contra nós, né? Que nós temos alguns poderes que todos os dias tentam nos derrubar, que é o mundo, Satanás e a nossa carne. Nós lutamos diariamente, que nós estávamos assim. Mas Deus, sendo bondoso e maravilhoso pela sua graça, Ele quis nos salvar. E depois nós sabemos também que Cristo foi o nosso design. Só que esse design, Ele fez o quê? Nós somos imagem e semelhança para as boas obras. Que Cristo, Deus, nos salvou para a sua glória, para o seu louvor. E nós fomos criados para as boas obras. Sabendo de tudo isso, como que nós, igreja, devemos nos comportar? Sabendo de todo esse texto que nós lemos aqui, que está claro, muito específico, o que Paulo quer dizer ali para aqueles irmãos, e trazendo para os nossos dias. Sabe o que aconteceu com Éfeso, na carta que Cristo fez para essa igreja? Cristo fala para essa igreja que ela abandonou o primeiro amor. Foi uma acusação da igreja. Cristo lá em Apocalipse fala assim que aqueles irmãos, eles eram firmes e eles questionavam aqueles que iam pregar, aqueles que diziam que eram apóstolos, eles questionavam. E Jesus cita isso. Nossa, que bom, que bom. Mas também olha onde vocês caíram, ela fala. Porque aqueles Éfesos
que receberam toda essa passagem maravilhosa, abandonaram o seu primeiro amor. E aí eu pergunto, sabendo tudo isso, o que eu devo fazer? Sabendo que eu estava morto, mas pela graça Cristo me salvou. Que hoje eu não devo mais viver naquelas práticas dos pecados do passado. Como que nós estamos vivendo? Como que estão os nossos negócios? Como que está o nosso namoro, o namoro santo? Como que está a nossa vida referente às pessoas quando nos vê? O que elas veem em nós? Como que está o pecado? Como que ele está nos manipulando? Pecamos? Lógico que pecamos, mas lutamos contra esse pecado. Temos lutado a cada dia, levantar de manhã, Deus, me livre desse mal. Eu preciso, me perdoe, todo dia à noite pedindo perdão porque eu sou fraco, sou falho, mas lutando contra esse pecado. Tem acontecido isso? Ou as nossas mentes já estão cauterizadas, já estão ali frias? Pequei hoje, vivo na prática do pecado, amanhã está tudo normal, e amanhã também está tudo normal. Como que está as nossas vidas? Como que está a nossa santidade, a nossa dedicação? Sabendo que nós éramos assim, hoje nós não somos mais. Porque Deus tirou isso de nós. Porque agora nós estamos em Cristo. Como que está a vida sua? Como que está a minha vida? Estamos lutando? Se eu e você estamos lutando, amém. Porque ainda o Espírito Santo está ali, agindo e falando, você não deve se comportar assim, está errado, você está pecando nos seus delitos, você está querendo fazer o que você foi feito, a sua natureza carnal, era para você fazer isso. Mas agora, se você não escuta mais a voz do Espírito Santo, se você não se incomoda mais com esse pecado, então, acorde já, analise já. Será que você realmente é salvo? Será que Satanás que está com a corda ali, conforme Paulo fala, né? A ideia da palavra ali, será que ele que está te dominando? Ou você é salvo e o mundo está te afligindo, o poder da inclinação das suas vontades? Como que está a sua vida? Como que está a minha vida? Então é algo para nós analisarmos, sairmos daqui pensando, como que vai ser meu dia amanhã? Como que vai ser minha vida de santidade? Outra coisa, Deus, Ele nos amou. E eu acho que deveria ser uma troca, quando Deus nos amou e Ele escolheu morrer por nós, eu acho que deveria ser assim, nossa, a obra foi tão grande que Deus fez, tão maravilhosa, mas tão imensa, que Ele tirou eu da morte, de uma condenação interna, então por isso eu vou viver a esse Deus, a esse senhorio santo, eu vou me dedicar, eu vou servir, eu vou fazer isso, porque Ele é o Deus desse universo, e esse Deus do universo, Ele não me humilhou, Ele me amou. Então sabendo disso, o que era para nós fazermos? Viver cada momento, a cada dia dedicado a esse Deus. Como tem sido a nossa vida? Tem sido dedicada a esse Deus? Ou tem sido dedicada às nossas vontades, aos nossos desejos? Mas está difícil, não é fácil. Não é mesmo. Mas como tem sido a nossa vida? Uma vida dedicada? Ou uma vida assim, igual a qualquer um? Conforme os princípios desse mundo? Como que tem sido? Esse dia eu fui assistir um filme com o Vinícius, no Netflix, classificação livre, e de repente, eu assistindo ali, tinha um grupinho de meninas que queriam ser tipo escoteiras, né? E aí tinha uma que recebia bullying das outras, até aí tudo bem. E ela falou assim, eu vou montar uma equipe também, né? Vou montar uma equipe e vou montar essa equipe ali e vou fazer igual essas meninas. Só que ela tinha um grande amigo, era um amiguinho dela, e esse amiguinho dela, ele era bem afeminado, o próprio filme fala. E aí ele falou, eles se reuniram e falou assim, não tem mais quem chamar, vamos chamar ele. E aí chamou para participar. Daí a menina falou assim, mas ele não é nem menina e nem menino. O que ele é? Tanto faz. Vamos lá. Isso é um filme de criança, né? Então assim, a gente tem que entender que esse mundo está caído. Que todas as obras que estão feitas é para nos derrubar. Esse é o propósito. Tudo que está nesse mundo está caído. Só quando Cristo voltar, tudo vai acabar.
tudo. Vai ter alegria, vai ter gozo, tudo. Então, irmãos, não vamos cair nessas coisas, vamos tentar ficar firmes, vamos ficar atentos para que nós não venha se contaminar com todas essas coisas, com todos esses poderes. Não vamos permitir que a igreja de Cristo seja contaminada, que a igreja de Cristo seja sufocada por as coisas que acontecem lá no mundo. Antes a gente via a diferença da igreja com o mundo, hoje a gente não está mais conseguindo ver. Eu não sei se você tem percebido isso. A gente está tendo dificuldade. Parece que as nossas atitudes têm parecido mais com o mundo do que com as atitudes de alguém que foi comprado por Cristo. Então é uma coisa para nós acordarmos e se atentar. E nós aprendemos também, para finalizar, que nós fomos feitura de Cristo para as obras de Cristo, né? Analise a sua vida. Como que você tem se envolvido com o reino de Deus, né? Como que você tem atuado na vida cristã? Como que você tem servido a sua igreja? Como que você tem atuado dentro da sua igreja? A igreja é uma parte do reino de Deus, é a maior parte do reino de Deus, é onde você pode se envolver, praticar o evangelho, ajudar para que isso aqui cresça cada dia, para que as pessoas sejam salvas desse poderio de Satanás. Como que você tem se envolvido na sua igreja? Como que você tem se envolvido no reino, nas suas práticas lá fora? Como que você tem se envolvido? O que você tem falado? Quais são as suas principais prioridades? Nós somos feitura de Cristo. Nós não somos feitura desse mundo. Nós não podemos nos parecer com esse mundo. Nós somos de Cristo. E por que muitas vezes parecemos mais do mundo do que com Cristo? Então que fique um alerta para nós, igreja, né? Que fique um alerta para nós que fomos comprados por esse sangue de Cristo Jesus. Fique um alerta para cada um de nós, né? E para aqueles que ainda não têm esse Cristo Jesus, essas práticas vão ser naturais, essas práticas vão ser normal, vai estar cada dia ali acontecendo, tanto faz, tanto fez, não vai fazer sentido nenhum. Mas para nós, se ela não estiver incomodando você, as práticas do pecado que você tem feito, que eu tenho feito, se ela não me incomoda, porque eu já estou muito longe da palavra de Deus, muito longe. Ou o pecado vai me afastar eu da Bíblia, ou a Bíblia vai me afastar do pecado. E um dos sinais de quando nós estamos longe da vontade de Deus, primeira coisa que nós abandonamos a oração e a prática da leitura da palavra. Então começa a analisar, como que tem sido a minha vida cristã? Como que tem sido a minha vida cristã? Vamos ser diferente, vamos tentar ser diferente, vamos ser imagem e semelhança de Deus, vamos fazer as obras que Deus quer para nossas vidas. Amém? Diana perdeu o poder. Aqueles homens clamavam, eles gritavam, a história conta que eles gritavam, porque eles acreditavam naquele Deus. Que pena que aqueles homens perderam, eles estavam errados, aqueles homens foram condenados. E hoje existem muitos deuses, muitas coisas que nós às vezes acreditamos e colocamos no lugar de Deus. Tudo isso vai passar, tudo isso vai virar pó quando Cristo voltar. Tudo isso é passageiro. Então vamos focar nas coisas que são de cima, vamos focar nas coisas que são lá do alto, que pode ter certeza que vai ser melhor para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido um Deus presente, ó Deus. Eu queria clamar ao Senhor, ó Pai, para que nós possamos aplicar o que foi dito aqui pela Sua palavra, ó Deus. Que nós possamos ser servos fiéis, ó Deus, mesmo nesse mundo corrompido, mesmo recebendo tantos manjares, ó Deus, nós podemos enfrentar esse mundo, ó Pai, dar a cara a tapa para lutar contra o pecado, ó Pai. Porque nós fomos comprados por Ti, ó Deus. Nós fomos comprados para ser santo e irrepreensível, ó Deus Santo. E muitas vezes nós fracassamos, nós escolhemos as coisas do mundo, aquelas coisas que vai nos satisfazer. Eu clamo pela Tua igreja, Pai, que nós possamos ter um avivamento, ó Deus. Pai, que nós possamos ter a cada dia
levantando pessoas, ó Pai, que queiram realmente servir ao Senhor, ó Pai. Continua fortalecendo essa igreja, continua abençoando a vida de cada irmão, continua abençoando a vida do nosso pastor Silvio, que tem tentado pregar o Evangelho aqui dentro, ó Pai Santo, tentando expor a sua palavra, ó Pai. Senhor, nos fortaleça, nos dê cada dia, ó Pai, crescimento no Senhor, ó Pai. Que nós possamos ser uma igreja, ó Deus, não conhecida por causa do nosso tamanho, porque ela é bonita, isso e aquilo, mas conhecido porque nós fazemos as obras do Espírito Santo, porque nós aparecemos mais contigo do que com o mundo, ó Pai Santo. Senhor, obrigado, ó Pai Santo. Fale no coração de cada um, ó Pai. Para aqueles que ainda não te conhecem, ó Pai Santo, incomode, ó Pai, através dessa tua palavra, ó Pai, que com certeza ela não volta vazia. Para que essa pessoa entenda que ela está condenada, que não tem nada o que ela fazer a não ser se arrepender dos seus pecados e voltar ao Senhor. Não existe outro caminho, só existe este caminho, ó Pai. Obrigado, Deus Santo, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor me fez. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém.